Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu gostaria de estar tratando sobre o tema Absalão, um político de nossos dias. E por que esse tema? Porque vocês vão ver que as estratégias que Absalão usa para conseguir o trono de Davi, seu pai, são muito parecidas com as estratégias que os políticos usam nos nossos dias para conseguir seus cargos. Então vamos começar a história de Absalão quando ele fica sabendo que sua irmã Tamar é estuprada pelo seu meio-irmão Aminon, porque na verdade Davi teve 19 filhos com 7 esposas diferentes, e Absalão era o terceiro filho de Davi. O interessante, Absalão ele nasce em Hebrom, mas a mãe de Absalão é filha de um rei na cidade de Gesur. Então isso nós vamos ver depois, é importante saber o nome dessa cidade. Então o que acontece? Quando Absalão fica sabendo que Tamar foi estuprada pelo seu meio-irmão Aminon, ele fica muito zangado, furioso, mas não faz nada. Ele aguarda um tempo, cerca de 2 anos, e quando se passam 2 anos, na época da tosquia das ovelhas, ele convida a Davi e a todos os seus irmãos para participarem de uma festa, de um churrasco lá na casa dele, confraternização, aquele negócio todo. Mas Davi fala, olha, eu não vou para não dar muita despesa para você, então vai só os seus irmãos. Então, Absalão, já com a ideia de vingança na cabeça, ele faz o seguinte, tudo bem pai, então deixa pelo menos Aminon ir para participar com a gente. Então Davi, não sabendo de nada, na inocência, deixa o filho dele ir. Quando chega na festa, já no meio da festa, Absalão chama os seus empregados e dá o seguinte recado. Pessoal, quando eles estiverem já muito alegres de vinho, já bebaços, o que vocês fazem? Peguem Aminon e o matem, porque ele fez tal injúria com a minha irmã. Então o que aconteceu? Eles mataram Aminon na festa em que Absalão tinha promovido. Quando Davi soube disso, ficou furioso. E o que Absalão faz então? Absalão foge por 3 anos para a cidade de Gesur, onde o seu avô tinha sido rei, e fica ali por 3 anos escondido. Passado um tempo, ele volta para Jerusalém, passados esses 3 anos, mas quando ele volta, ele ainda fica 2 anos sem falar com seu pai Davi. E no fim desses 2 anos, Davi o recebe, ele faz todo aquele esquema de se ajoelhar diante do rei, e pedir perdão, e beija as mãos do rei, aquela conversa toda. Só que até então ele só estava planejando o que ele ia fazer. E o que ele começa, quando ele começa realmente a campanha dele, está no capítulo 15 de 2 Samuel, que nós vamos ver e vocês vão entender a semelhança que há entre a politicagem que ele faz na época e o que é feito em nossos dias, como a estratégia é muito parecida. Então percebam. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Os irmãos sabem que as cidades tinham muros e havia portões. Então, ele se levanta bem cedo, a estratégia dele, bem cedinho ele levanta e fica na beira do caminho que o pessoal ia entrar na cidade. Então, continuando. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetido ao rei para julgamento, com quem que ele tinha que falar? Quem que ia julgar? Era Davi. Então vamos lá. Absalão o chamava e dizia, de que cidade você é? Quando ele respondia, este é seu servo de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia, olha, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Olha só o esquemão dele. Ele vai, chama a pessoa, de onde você é? O que você está fazendo aqui? Aí o camarada dizia a causa para ele, ele falava, olha, sua causa até você tem razão, mas acho que o rei não vai resolver para você. Mas como que ele sabia que o rei não ia resolver? Tudo estratégia. Aí ele continua. Absalão dizia mais, quem me dera ser juiz na terra, ou seja, quem dera ele pudesse julgar as causas de todo mundo. Na verdade, ele queria ser o rei.
Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Olha que interessante. Ele ia cedo para os lugares, chamava para si as pessoas, trocava uma boa ideia, perguntava o que você está precisando, qual o seu problema. Ah, puxa vida, mas acho que o que está aí agora não vai conseguir resolver. Mas se fosse eu, não parece hoje em dia? As pessoas, quando os candidatos a vereadores, ou a prefeito, ou a presidente, ou o que for, vão atrás das pessoas e começam, querem saber o problema delas, o que está acontecendo, o que ela acha que é melhor para a cidade. E se eu estiver lá, eu vou resolver esse problema para você, vou resolver esse problema para o nosso município. É muito parecido. Então essa estratégia que Absalão usa é para chamar para si. Olha, vem comigo que eu vou resolver para você. Interessante, né? Então vai mais longe ainda. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, afinal ele era o filho do rei, então o pessoal o reconhecia. Ele estendia as mãos, abraçava e o beijava. Gente, é muito idêntico aos dias de hoje, a esses candidatos que em época de eleição vão nas pastelarias, vão na feira, vão nas favelas e não pode vir uma criancinha que já quer abraçar e beijar e tirar selfie com todo mundo e tal. É igual. O que Absalão fazia aqui? A pessoa se inclinava para ele e ele fazia o contrário, ele ia lá e abraçava e beijava as crianças, fazia o que tinha que fazer. Campanha política nata. Ali, na cara, muito parecida com a de hoje. Mas por que ele agia assim? Olha o que diz o versículo 6. Absalão agia dessa maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça. Então, já era uma sacanagem dele, já ficava ali na porta mesmo, quem ia falar com o rei tinha que falar com ele antes. E assim, olha o que acontecia. Ele conquistava o coração dos homens de Israel. Então essa estratégia estava dando certo, porque todo mundo ia acreditando nele, porque ele metia o pau de quem estava ali, que era o rei, que era pai dele, é mais traíra ainda, para conseguir para si esses adeptos, esses eleitores, que iam agora querer que ele fosse o juiz, queria que ele fosse o rei, porque afinal ele ia resolver, e ele é um cara muito legal, humilde, que abraçava todo mundo, beijava todo mundo. Pois é. Olha que interessante, ele faz isso. Quando se passam 4 anos, interessante, na eleição de 4 em 4 anos. Então, depois de 4 anos, olha só o que diz. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei, olha a cara de pau do Absalão, porque até então Davi não sabia o que acontecia. Deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Mentira, ele não tinha feito voto nenhum. Porque quando estava morando em Gesur, na Síria, lembra que eu falei que ele tinha parentes lá? Esse seu servo fez um voto. Se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então daí ele já misturou a religião com a questão política dele. Normal hoje também, né? Então disse o rei, vá em paz, porque coitado, Davi não estava sabendo de nada. E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Esse era o plano dele. Depois de conquistar muita gente, quando ele estivesse chegando em Hebrom, ele já se auto-intitularia rei de Hebrom. Irmãos, eu vou parar por aqui porque a história é muito longa e no final Absalão tem uma morte terrível, porque a Bíblia também diz que ele tinha uma vasta cabeleira que pesava cerca de 2 quilos, só que numa perseguição de Davi, dos soldados de Davi contra ele, ele diz que ele está em cima de uma mula, ele passa debaixo de alguns carvalhos que tem galhos grandes e fica preso lá e depois Joabe o mata. Mas bom, o que eu quero falar para vocês aqui, vejam que interessante, a estratégia que Absalão usou para atrair o seu pai e para conseguir
o status de rei é o mesmo que os políticos usam hoje. Isto é, atrair pessoas para si, dizendo que a pessoa que está lá no cargo não vai resolver o problema, que se ele estivesse lá, quem dera ele pudesse estar lá para resolver o problema, e ainda era um cara super legal, humilde, que abraçava e que beijava todo mundo. Bom, agora eu vou deixar para terminar uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa estratégia que Absalão usou é muito usada em nossos dias ou não? Fica a critério de vocês agora. Ok, irmãos? Se gostaram, se não é ainda inscrito no canal Tato Paulino, se inscreva, deixe seu like e acione o sininho para receber novos vídeos do nosso canal. Deus os abençoe.